Olá para você, assinante do Canal 4, nós estamos iniciando mais um TCV Entrevista. No programa de hoje, minha convidada é Isabela Moraes de Andrade, moça de Pirajuí, São Paulo. Tem 24 anos e está jogando pela Uniesp, Companhia de Talentos Top Térmia, basquete aqui de Presidente Venceslau. Isabela, obrigado por você ter atendido o convite e vir bater um papo comigo aqui. Prazer é meu. Bom, já apresentei você é de Pirajuí, São Paulo. Sim. Mas já andou bastante por aí. Já tem uma caminhadinha. Vamos lá. Em Pirajuí, você morou até que idade? Você lembra? Mais ou menos uns 10, 11 anos. 10, 11 anos? Isso. Você estudava na escola Alfredo Pujol? Pujol. Isso. E lá tinha esporte, na educação física? Eu comecei na escola. Então, meu professor de educação física começou a montar uma equipe, na verdade, para disputar os jogos escolares que tinha por aquela região. E aí depois o pessoal se empolgou, foi uma coisa que foi crescendo e aí montou pela cidade. Então era uma coisa assim, pela prefeitura mesmo. Certo. E aí quando a gente começou a disputar uma liga, a liga regional ali de Bauru, e foi onde eu comecei mesmo, que aí depois eu fui para Bauru. Você tem quanto de altura, Isabela? Tenho 1,82. 1,82. Então, quer dizer, quando o professor viu você lá na escola, ele falou assim: ô, Isabela, vem cá que você vai jogar basquete. Você pensava em jogar basquete ou não? Naquela época? Eu pensava um pouco porque eu via os meus irmãos. Tenho mais 3 irmãos e os 3 jogaram. Jogaram basquete? Jogaram. Em atividade agora só eu e minha irmã. Minha irmã joga, agora é minha adversária, joga no 15 de Piracicaba. Vocês se encontraram? Já se encontraram já? Já nos encontramos. No campeonato, né? Já, foi o primeiro jogo. Uhum. E aí eu os via jogando e aí eu pensava, por que não? Se eles jogam, eu também vou jogar. E aí fiz... Todos jogaram basquete? Todos. Mas de onde vem a influência do basquete na vida de vocês? Na verdade eu não sei, porque eu cresci assim olhando eles. O meu pai foi um jogador de futebol. Certo. Então o basquete acho que surgiu mais pelos meus irmãos, porque eles também eram altos. E na educação física era onde puxava, né? Vem cá, você é alto, então eu vou te trazer pro basquete. Você é muito grandão para jogar futebol. Isso. E aí começou assim, eu me espelhando neles. E aí comecei na escola, depois meu primeiro ano federado foi em Bauru, quando começou assim, profissional, né? Nesse caso, você disputou os jogos escolares ali. Bauru te viu, alguém de Bauru te viu jogando? Sim. Por Pirajuí, é isso? Foi. E aí você foi convidada para ir para Bauru. Isso. Que fica na região ali É, muito próximo. É próximo de Pirajuí. E aí você foi para lá com pouquíssima idade. Foi. Na verdade, no começo, quando é tão próximo, são 58 quilômetros. Certo. Então, durante a semana eu treinava, e aí de fim de semana, sempre na sexta-feira eu ia para lá, aí passava o fim de semana, treinava fazia minha parte física, eles deixavam um trabalho para eu fazer sozinha, porque eu não podia deixar o estudo, e minha mãe também, meus pais também não deixaram eu sair de casa tão cedo por causa do estudo, eu tinha que estudar. Então eu ia para lá de fim de semana, porque é próximo também, às vezes numa quarta-feira, depois da aula eu corria para Bauru, e aí treinava com um grupo, mas eu estava mesmo com um grupo aos fins de semana. Certo. E isso foi acho que uns 2 anos, então eu saí de casa mesmo com 13 para 14 anos, para morar sozinha, numa república com outras meninas. Lá em Bauru mesmo? Isso, em Bauru. E você ficou mais algum tempo lá? Eu fiquei de 98 até 2005 em Bauru. Ficou bastante tempo. Fiquei bastante. Como é que chama o time? Leva o nome da cidade ou não? Na época era Luso Bauru. Luso Bauru. Você recebeu... tem as entregas de premiação da Liga Oeste, é feita em Bauru, né? Sim. Me lembro que eu fui num... Como é que chama? Acho que foi na OAB, alguma coisa assim. Pode ter sido. Uma premiação. Ourinhos tinha ganho o campeonato.
Bauru você jogou até que idade lá? Você lembra? 2005, volta, você tem 24, tá novinha ainda, hein? Tava novinha, não lembro. Então, tirar aqui 5, 6, 14 anos. Aí você foi para São Bernardo? Fui para São Bernardo. Lá eu passei 1 ano e meio praticamente. Aí joguei o meu final de infanto e o juvenil. Como é que apareceu o convite para você sair de Bauru? Me passa a impressão que você estava familiarizada com a cidade de Bauru, com o lugar que você estava. Como é que é essa mudança? O que te convenceu para ir para São Bernardo? Na verdade, o nosso time acabou, assim, sabe? No começo, no início, a gente até brinca que era pai-trocínio, né? Que eram os pais que praticamente ajudavam a manter a equipe. Como é a maioria das... Como é a maioria dos lugares. E quando a gente obteve, assim, uma posição melhor, que conseguiu um patrocínio bom, que na época acho que era Comênio. Certo. Um empresário da cidade e tal, começou a ajudar e isso foi bom, só que aí depois acabou tudo. E não tinha mais aquele patrocínio, já era uma outra época e não tinha como viver mais disso. E vocês foram... O patrocínio, né, que é o pai que dá... Os pais. Os pais que dão a grana para vocês, vão até um certo campeonato. A partir do momento que vocês atingem um outro nível, um campeonato que é mais caro, exige uma empresa que banque isso. A partir do momento que aquela empresa saiu, os pais já não têm mais condições de bancar. As viagens são mais longas, né? Tudo fica mais... E aí foi assim, foi uma coisa que foi acabando aos poucos, já não tinha mais aquele recurso, já não tinha mais o que oferecer. E aí então eles decidiram, vamos acabar, mas encaminharam todas. Então foram 7 meninas do nosso time para lá. Então praticamente foi assim um acordo, sabe? Leva meia equipe. Certo. E aí até lá não foi traumatizante para vocês, né? Porque eu já estava com meninas que eu conhecia e aí São Bernardo já fica um pouquinho longe da minha casa do que Bauru. Então aí eu teria que me virar sozinha, mas eu sabia que eu tinha outras pessoas que eu já conhecia ali e isso também não foi tão difícil de conviver. Você ficou 1 ano e pouquinho? Isso, quase 1 ano e meio. 1 ano e meio, jogando por São Bernardo. Por que você saiu de São Bernardo? Aí foi praticamente pelo mesmo motivo. Aí as pessoas vão desanimando com o patrocínio e tal. Aí surgiu a proposta de Ourinhos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você chegar em Ourinhos. Não é terrível para vocês jogadores viver com essa incerteza de que hoje tem, amanhã não sei. Quando começa a pintar esse burburinho, é terrível, não é? É complicado, porque quando você chega num lugar, eles tentam fazer de tudo, né? Pra te deixar ali, pra te motivar. E você vê que a pessoa tá tentando, que não é uma culpa dela, ou... É que o basquete feminino tá complicado, né? Há algum tempo já. Já há algum tempo. E a gente não tem mais espelho, já não tem tanta jogadora assim que você olha e você, nossa, um exemplo foi a despedida do Ronaldo ontem. Então aquele que você olha e fala assim, não, eu quero ter ele como exemplo. Então, por ter poucas pessoas assim, já não tem tanto aquele incentivo, já não é uma coisa assim, eu vou ver um basquete. As pessoas no fim de semana, eu vou jogar meu futebolzinho, vou lá ver meu futebol. Então não tem aquele... Eu cheguei a comentar com você aqui que teve uma época aqui em Venceslau, agora tá se resgatando isso e não é uma tarefa fácil. Eu acho que criar algo é muito mais fácil do que você resgatar algo, como o basquete. Nós tínhamos o Coroados Caiova, que o ginásio ficava entupido de gente, quer dizer, não cabia ninguém. Então eram jogos do mesmo nível que vocês fazem hoje, tirando os times que tinham Paula e Hortência, o resto era todo mundo igual, né? Mas era um atrativo pela cidade. A cidade adotou o time, né? E não dava tanto público quanto no futebol aqui, quanto o basquete levava para o ginásio de esportes.
Então, resgatar é algo difícil, é um É. trabalho que vocês estão fazendo aqui. O pessoal faz, o Flávio, Cristiane e outros, né, empresários aqui em Venceslau, ainda a comissão técnica, que é de suar bastante. E vocês trabalham bastante também, né? Trabalhamos. Quando você foi para a seleção brasileira, você estava em Ourinhos? Ou não? Ou Estava. Em São Bernardo eu já tinha ido na cadete. Foi a minha primeira seleção. Foi categoria cadete, antes do infanto. E à época eu tinha acho que uns 17 anos. Aí foi a minha primeira seleção e nós fomos para o Equador, foi um sul-americano. Aí isso aconteceu na época de São Bernardo. E foi muito bom, assim, pela experiência, uma primeira seleção brasileira, mesmo que categoria de base, é um orgulho, né? Você vê que você trabalhou tanto, você treinou tanto, seu grupo te ajudou tanto para você estar ali um dia e ter esse reconhecimento do seu trabalho. E é algo fantástico você vestir a camisa com o nome do seu país, né? Para o esportista, eu acho que é uma emoção inigualável. Assim, com palavras é difícil. É a compensação de tudo. A hora que você está ali, a gente teve a oportunidade de ser campeão do Sul-Americano. Então, você está ali no pódio, no primeiro lugar mais alto, e ainda ouvir o hino, é bem emocionante. É bem gratificante também, né? Ali, ufa, valeu a pena. Horas e horas de chutes, de treinamento. De treinamento, de parte física, de se poupar. Às vezes você querer ir num barzinho com suas amigas ou ir para casa um fim de semana passar com a sua família, mas você tem aquela consciência que não, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar me concentrando, eu tenho que estar me poupando, porque o meu corpo é o meu instrumento de trabalho, então eu tenho que cuidar dele. Muito bem. Gente, eu estou recebendo hoje aqui na TV Cabo Venceslau, no TCV Entrevista, a Isa, que é a Isabela Moraes de Andrade. Ela joga para a Uniesp Companhia de Talentos Top Term, né, que está disputando a série A2 do basquetebol adulto. E ela é uma das jogadoras da equipe adulto de Presidente Venceslau. Eu vou passar um recadinho do Thiago Joias e Relógios, que é uma dica legal para quem tem a sua namorada, seja ela de que idade ou quanto tempo você estiver. Esse par de brincos, que é um charme, vem com a pérola barroca. Eu tenho também a corrente, esse ouro é 18 quilates, pérola barroca também. O par de brincos, R$ 34,00. Ou a corrente com a pérola barroca, R$ 60,00. Thiago Joias e Relógios, fica na Newton Prado. E tem também, olha lá, Isa, essa aqui você vai gostar, esse monte de pingentes, ó. Tem pingente para ele, para ela, para os dois, tem alianças, todo um charme. Thiago Joias fica na Newton Prado 25, em Presidente Venceslau. O TCV Entrevista vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já.